e muita coisa importante está acontecendo no futebol. O Internacional está viajando para a equipa, o Grêmio está se preparando para jogar contra o Guarani, um jogo importante, quem sabe um jogo marcante nesta carreira do Grêmio na sua Série A. Enfim, nós temos uma semana que é turbulenta. Além de jogos como ontem, um belo jogo de futebol na Vila Belmiro, o Fluminense empatou com o Santos 2-2. Hoje tem clássico pela Libertadores, amanhã também. Ou seja, é uma semana, Alex Bagé, que não dá para ti fazer nenhum show, nenhuma apresentação com aquele teu talento extraordinário, porque tem muita coisa para trabalhar. Não, tem bastante coisa para trabalhar. Você vai ter que desmarcar teus shows aí, sabe? Mas eu não posso desmarcar, Pedro. Não faz assim, né? A família tá precisando lá. Não pode. Tu sabe que tem uma situação que eu até julgo que seja interessante, até pelo lado do Grêmio que tá nesses dias parados. O Roger, embora o Grando tenha sido o titular desde o início de junho ali, quando se machucou o Breno, o Roger não está fazendo aquela bobagem que eu julgo que fizeram outrora no Grêmio sobre o rodízio dos goleiros. O Roger já comunicou para os próprios goleiros que o titular é o Breno. O Breno voltando da lesão agora, ficando à disposição, ele volta ao gol do Grêmio. E eu considero isso. Não já contra o Guarani. Não já contra o Guarani. Não sei se já contra o Guarani, mas ele já foi comunicado. Os goleiros já foram comunicados. Não tem rodízio. O Grando virou o titular por causa da lesão do Breno. Voltando o Breno é titular. A grande injustiça, boa tarde para todo mundo, estava ouvindo o Esportes ao meio-dia com o Léo. A grande injustiça se fez com o Breno quando ele, goleiro de seleção olímpica, e ele estava muito bem, eu me lembro, Pedro, que assim, o Redação Sport TV fazia clipes, assim, olha, tá surgindo um goleiro diferente, padrão Marcelo, e ali ele estava muito bem, e aí ele volta da seleção olímpica, com medalha, não foi titular, mas puxa vida, foi convocado para a seleção e ali começou o rodízio e aquilo atrapalhou demais o Breno. Então, assim, eu acho até que hoje, no olhar do torcedor e de todos nós... Quem botou ele na reserva foi o Filipão, não foi? Foi o Filipão. O Mancini começou o rodízio. Isso. Que tem eu acho que ali foi um erro, ali foi um grande erro dos dois. Que também defende, de certa forma, a decisão do Filipão, porque a estreia do Filipão é aquele Grenal no Beira-Rio, que o Grêmio só não é atropelado pelo Inter no placar, graças ao Grando. Lembra que faz uma estreia de luxo, ele pegou tudo. Não, é que ele tava numa crescente ali que era incontestável. Muito bem, né? Tu lembra, Bagé? O Breno era incontestável. Aí vem o Filipão, comete pra mim esse erro, tira ele do time, e aí depois vem o rodízio e tal, e as coisas não acontecem. De modo até que me parece que hoje o torcedor do Grêmio, a gente mesmo não enxerga um goleiro incontestável no Grêmio, como tinha o Marcelo Groi, assim. Que se ficasse fora, sei lá, 6 meses, quando estivesse pronto, ia voltar. Eu penso que o Breno seja mais técnico. Não, o Grando mais arrojado, mas o Breno mais técnico. Eu também concordo contigo. Mas hoje não tem esse debate. Se tu perguntar para um torcedor do Grêmio, pelo menos para a média, assim, não tem um pânico se jogar um ou se jogar outro. Mas o que eu estou destacando, senhores, é muito mais o fato de ter uma definição por parte do treinador. Não tem rodízio. Ele poderia optar, seja o Breno, seja o Grando, se ele quisesse colocar o Adriel, que também é bom goleiro, mas ele definiu um goleiro. Eu penso que isso seja saudável para o grupo, para a própria cabeça dos goleiros. Né? No ano passado, o Grêmio quase perdeu os dois, né? Porque aquela definição do Filipão. E aí ficou uma coisa meio sem pé nem cabeça, porque o Breno acabou punido por ter ido buscar uma medalha pro Brasil. Tu é o goleiro da seleção olímpica, tu vai lá, tu busca uma medalha de ouro e quando tu voltas, há uma conversa, vai voltar em seguida, fica tranquilo, e em seguida não começa, e aí vem o tal rodízio, e o Breno só é efetivado como titular com o Wagner Mancini, né? Ali acaba o rodízio. E o Grêmio quase que bota a perder 2 goleiros. Tanto é que o Grêmio chegou em determinado momento procurar um goleiro mais experiente, o Grêmio tentou o Fábio, né? Então, e essa é uma disputa que ela vai acontecer por um longo período e até que um deles saia, porque os dois são goleiros, eu considero pelo menos com características diferentes do mesmo nível. O Chapecó teve uma estabilidade 2 ou 3 jogos atrás, andou falhando, mas ele retomou, recuperou e está num ótimo nível também. Vai acontecer essa disputa eterna entre Breno e Chapecó até que um deles saia. Tá. Deixa eu passar a pesquisa interativa para os nossos ouvintes, que pode ser no Twitter, @esportesgzh, e agora também no chat da nossa transmissão, no YouTube de GZH. Para calcar e argamassa, confie na FIDA, e FMP é a única faculdade de Direito
de Porto Alegre, a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguida. Conheça os cursos de pós-graduação, EAD e presenciais no site fmp.edu.br. Direito é na FMP, tá? Então, pesquisa interativa pergunta: o Grêmio volta a ser vice-líder nesta rodada? E tem um jogo na sexta-feira. É a pergunta que nós estamos fazendo para o nosso telespectador e muito particularmente, é claro, para o ouvinte gremista. O Dr. Potter já pesquisou a equipe, já pesquisou o time adversário do Inter, já sabe exatamente quem que o Inter vai encontrar lá naquelas montanhas de 2.200 metros. O que nós sabemos, hein, doutor Potter? Aliás, Potter, antes de tu chegar aqui no estúdio, tá, a gente tá vendo no Globo Esporte agora, Pedro, assim, muitos torcedores do Inter na saída, no embarque do Inter para a equipe, fazendo corredor, abraçando os jogadores. Teve o Gabriel, foi até levantado nos ombros, assim, tem um envolvimento do torcedor para esse jogo. É decisão, né, Pedro? Boa tarde a todos. Pedro, eu gastei da minha vida, e isso vai parecer petulante, mas não é desconhecimento mesmo, 0 segundos para estudar o Melgar. 0, absolutamente 0. Tenho 2 filhos pequenos, as madrugadas são longas, né? Um monte de trabalho, então eu deixo isso pro Léo, né? Que também tem filhos, mas tem mais raça para isso, e aí então eu leio as coisas que o Léo escreve, né? Para buscar informações sobre o Melgar, né? Então é isso, Pedro. Essa é a resposta mais sincera. Talvez alguns... mas tu trabalha no sala de redação, não estuda o Melgar. É verdade. É verdade. Sinceramente, eu vou dizer pra ti que eu também sou gigolô do Careca. É isso aí. Então deixa que o Léo faça isso, porque o Léo, né? Agora, por exemplo, assim, eu sou assinante do... Pior que tem, né? Eu sou assinante do Star Plus, né? Que ele tem a ESPN, e agora tem o Campeonato Uruguaio lá. O Campeonato Uruguaio é um gauchão, né? Na região metropolitana, né? É isso, né? Porque o Rio Grande do Sul tem 3 vezes mais habitantes que o Uruguai. Então, eu olhei, por exemplo, esse final de semana... River e All Boys, não, All Boys da Argentina, eu não lembro qual foi o jogo que viu, foi um 0-0 horroroso e delicioso. River do Uruguai, né? River do Uruguai, River Plate do Uruguai. Mas um horror, tinha 100 pessoas no estádio, uns fazendo um assado lá no fundo, uma areia de construção, assim, sabe? É um gauchão... Não, é bem pior que o gauchão. Eu acho que é pior que a divisão de acesso do gauchão. É pior o gauchão. Então aí eu tô por dentro do Campeonato Uruguai, Pedro. Se precisar aí de alguma informação desses times pequenos do Uruguai, eu tô por dentro. Tem um ponto que a gente não tá falando do Melgar, e o Gabardo agora acaba de desembarcar lá, né? Impressionante a Rádio Gaúcho. O Gabardo já tá lá no local do jogo, e ele vai trazer esse relato, certamente. A gente fala da altitude. A altitude, ela não é o... 2.200. Isso é Caxias. O problema todo Não, Caxias é 1.000. Caxias é 1.000. O Inter foi a Bogotá, que é 2.400, e não sentiu tanto. O problema todo é a umidade relativa do ar. Ela é muito baixa. Por quê? Porque a Arequipa, ela fica chamada de oásis do deserto. Ela fica no final de um deserto, já na montanha. Cidade branca, né? É uma cidade muito seca. É muito frio, o clima lá é frio, agora está em torno de 9, 10 graus. O frio é igual ao nosso aqui, porém a umidade é muito baixa. Ontem, por exemplo, a gente estava com perto de 80, 90% de umidade relativa do ar. E a Arequipa estava com 20%. Desculpa a ignorância, Léo. Quando tu diz umidade baixa, é seco, é isso? Né? Seco, Alguém de vocês aqui já foi e isso é ruim para jogar bola? Não é pior ser muito úmido, muito... Não, mas tem que tomar água. Não sei se alguém aqui já foi à Arequipa, mas tu tem que tomar água o tempo inteiro. Entre o seco e muito úmido, acho que a gente vai chegar a se perguntar para o atleta... Nem muito, nem outro, mas ele vai preferir seco. Mas ele vai preferir o úmido. Mas, por exemplo, a gente vai jogar em Cuiabá, a gente vai jogar em Brasília, Goiânia. Interfere a tua respiração, né? Interfere, resseca muito, então a hidratação é constante. E tem um outro ambiente, que aí não é um ambiente climático, que é o ambiente da cidade, né? Eles colocaram 29 ingressos à venda e esses ingressos foram esgotados em 7 horas. O time é bom, Léo? O time tem jogadores... Em casa é bom. Né? Em casa é muito bom. O time Internacional tá errado, o Internacional tem que dar VO lá. VO, com tudo isso aí dá o VO. Agora é 3-0. Nem falamos do time ainda, Guerrinha. Não, mas o time não perde em casa. Mas é verdade. O torcedor vai lotar. É úmido. Não é seco, é seco. É seco. O Internacional vai fazer o que lá? Dá o VO e tenta fazer 4-0 mas é um no Beira-Rio. fato isso, assim, é um time que em casa é muito forte, ele normalmente ganha os jogos em casa. Eu sei. Eu não tô dizendo que vai ganhar, entendeu? Isso e nem tem o Real Madrid. Eu vou parafrasear o Rolando Lero, isso eu sei. O Real Madrid, inclusive, não quer amistoso com eles de maneira nenhuma. Mas tem time que em casa não consegue jogar. Vamos parar com o Melgar, rapaz. Mas nós nem começamos ainda. Vamos fazer o seguinte. Que áudio perigoso.
de ser traduzido. Vamos fazer o seguinte, se tiver medo do Melgar, não vai ser campeão. Não, mas não vai ter medo. Quanto é que tu tem na tua conta que tu joga no Melgar hoje na KTO? Não tenho nada. Não, mas nós arrumamos emprestado no banco para te jogar no Melgar. Tá, mas só um pouquinho, Guerrinha, tu vai botar a vitória do Inter nesse primeiro jogo? Vou botar a vitória do Inter em empate, eu sou um idiota. Eu vou jogar no azarão. Eu vou deixar o favorito para eles. Tá, mas eu ia dizer o seguinte, tem um centroavante... Vou até entrar na KTO para ver as odds do jogo. Vai lá, fala aí. Não, é que assim, a gente tá falando de time ali, o Léo ia começar a entrar nas questões de time, enfim, tem um centroavante chamado Bernardo Cuesta, tem 33 anos, é um argentino, se não me falha a memória. Faz gol? Faz muitos gols. E assim, ele faz muito, só que assim, ele só fez gol no Melgar. Ele tentou carreira em outros lugares, ele tá a terceira passagem dele no Melgar, no Peru, e ele só consegue fazer gols lá. É um time que joga muito em função desse jogador. Não é alto, não é um jogador alto, mas é um time que joga muito pelos lados e joga muito com ligação direta. Na não é um time de KTO, posição. o Melgar tá pagando, jogando lá, 2,45. O empate paga 13,33. Para quem não tá habituado com isso, é o triplo, né? 13,33. Tu botou R$100, tu tira 3,33 vezes 100. E o Inter paga 2,85. Tá pagando bem. Então o Inter tá pagando menos que o Melgar, Guerrinho. Nos algoritmos é isso. Desculpa, tá pagando mais que o Melgar. Mais. Favorito é o Melgar. Favorito mas é o fator casa, mas né? todos eles pagando alto. Isso aqui são odds bem complicadas no jogo. Não, eu tô numa fase sem internado, eu vou rasgar o dinheiro. Eu tô contigo nessa, cara. O Inter já ganhou. Odd é quanto paga por um outro. Por exemplo, né? hoje a estreia do Soares hoje, tá? Com o Nacional do Uruguai, de Montevidéu, contra o Atlético Goianiense. O time do Soares tá pagando 1,71. Se eu botar 100, eu ganho 71. Dá 171, mas eu botei 100 ainda, mas eu ganhei 71. Enfim, o empate 3,66 e o Atlético Goianiense jogando lá na Montevidéu paga 5,33. Sabe qual é o jogo que vai ser encrespado? São Paulo e Ceará, isso vai ser encrespado. São Paulo e Ceará, o Ceará tá pagando 1,85. O jogo é no Morumbi. São Paulo paga menos, claro. Vai dar São Paulo. Mas não, enfim, mas é como eu não conheço, como eu não conheço muito forte nessa estrada aí. Ô Léo, como que o Melgar passou para as quartas de final? O Melgar, ele vem, Potter, ele tem 20 jogos na casa dele, né? Ele perdeu um só, que foi pro Sporting Cristal, 20 jogos nesse ano, ele perdeu um, ele tomou 4 gols, claro que ali tem muitos jogos. Perdeu no Peru não? No Peru não, na Liga do Peru. É o Peruzão. Peruzão. Ele, é claro que aí, nesse contexto, ele tem jogos contra times do contexto lá do cenário peruano, né? Mas ele tem, por exemplo, uma vitória de 3-1 no Racing do Fernando Gago, que é um time que vem disputando na Argentina, que vem peleando pelos títulos na Argentina. O Gago faz um grande trabalho no Racing. Ele ganhou do Cuiabá já na última rodada, o Cuiabá já praticamente eliminado. Ele eliminou o Cienciano, sendo que era um jogo... lá na altitude, o jogo teve uma vez em Cusco com o Grêmio, a altitude, exato, é uma altitude pesada, né? Quase La Paz. E na última fase ele eliminou o Deportivo Cali, que é um time tradicional, atual campeão colombiano. Já fez demais, né? E sim, que acontece? A gente está falando de um time, tem esse argentino Bernardo Cuesta, melhor que o Colo-Colo. Talvez, Pedro, sabe por quê? Porque ontem à noite... Ontem à noite eu quero saber se ele é melhor que o Atlético Mineiro. Não. Então o Atlético Mineiro tomou 3. Mas por esse raciocínio o Inter é campeão brasileiro. Eu tô apostando campeão da Sul-Americana. O Inter vai ganhar Internacional? Internacional? Por esse raciocínio o Inter já é campeão da Sul-Americana. O Internacional, se não for campeão, pega na trave. Isso é outra coisa, Guerrinha. Pega na trave. Isso é outra coisa. Eu também acho que é acha candidato. Aliás, eu venho defendendo que o Inter tinha que valorizar a Sul-Americana quando tu, por exemplo, achava que não era o caso. Que tinha que ao contrário. Eu, no ano passado, tua memória está fraca. Eu disse que o Internacional que não podia esquecer não deveria pensar em vaga na Libertadores, que não tinha chance nenhuma. Está gravado. A tua memória está fraca. A minha não está. Eu cuido de cavalo, de corrida e de aposta. Minha memória é boa. Porque se eu não tenho, assim, ó... Não empurra o que eu não disse. Não tem, assim, a certeza que o Inter vai ser campeão da Sul-Americana. Isso não existe. Mas, obviamente, é muito mais chance de ganhar na Tu não tem a certeza que vai engravidar tua mulher? Evidente. Claro que não tem. Não entendi. Entendeu? Eu não entendi direito qual é a relação, mas... Enfim. Não tem certeza se vai engravidar uma mulher? Não tá, tu não sabe? Então, de certeza, tu não tem de nada. Agora, o Internacional está no caminho de brigar pelo título. Sem dúvida claro. nenhuma.
E eu disse ano passado, não pensem em Libertadores que a chance é 0. O Inter tem que se classificar para a Sul-Americana. Está gravado. Eu já discuti com o Diogo já sobre Libertadores, sobre Sul-Americana e Brasileirão. Né? Para voltar a esse assunto que é bom, uma boa discussão. Quando o Diogo fala assim, o Inter está apenas, eu lembro que essa é a discussão, a 5 jogos do título. Mas né? É uma distância maior que a frase, né? Aí era que eu falava. E mata-mata é uma eternidade isso, mas tu vai comparar com as 30 e tantas rodadas. Aí eu falei assim, infelizmente Inter e Grêmio não aprenderam a jogar os pontos corridos. Claro que não esse ano, até porque o Grêmio está na segunda divisão, e não é flauta, é uma informação, mas o Inter e o Grêmio, desde 2003, tiveram vários bons times que ganhariam a competição. Inter e Grêmio ganhariam o Brasileirão de pontos corridos se tivessem focado 38 rodadas. O Inter teve um time que foi campeão do mundo, o Inter foi bicampeão da América, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e da América, e nesse tempo de 2003 para cá. Então eles montaram bons times que ganhariam o Brasileirão. Como eles nunca focaram no Brasileirão, como deveriam focar, eles perderam a competição nos anos que eles tinham bons times. É que nós temos a cultura do mata-mata. Eu só acho, Bagé, deixa eu só dizer uma coisa, eu só acho uma coisa. O Inter ainda não tem um bom time. O Inter é um time irregular. Se a gente pegar o Inter do Atlético Mineiro, serve. Vamos pegar o Inter do primeiro tempo contra o Palmeiras. Não serve. Então, o Inter prima pela irregularidade. Tanto é verdade que o Inter fez 3 gols no São Paulo, dentro do Beira-Rio, que está na própria Sul-Americana, e não conseguiu ganhar. Isso é irregularidade. Então o Inter precisa ser um pouquinho mais regular. Vai conseguir ser? Essa resposta eu não tenho. O Potter vem dizendo isso há bastante tempo, assim, fazer gol não é problema do Inter. É curioso isso, né? Porque o Mano veio com aquela peça. O Inter tem no Brasileirão o mesmo número de gols que o Flamengo. 3 a menos que o Palmeiras. O Inter só tem 3 gols a menos que o Palmeiras. Mas o Inter vem tomando muitos gols. O olhar do Inter tem que ser, quando a gente discutia, tem que jogar não com 2 ponteiros no centroavante. Olha, a questão do Inter agora não é fazer gol. É tipo não o Fluminense do Diniz, que ontem faz uma virada na Vila Belmiro e toma um gol de empate. Aliás, tem um raio que caiu de novo na Vila. Esse Marcos Leonardo, centroavante, ele é pequenininho, mas ele é forte. Ele é 9 diferente. Gol, a inteligência dele na jogada inteira, porque ele corre com o zagueiro do Fluminense. Aí o zagueiro do Fluminense olhando para ele. Aí na hora que o zagueiro do Fluminense olha para a bola de onde ela vem, ele dá um passinho para trás. Ele planeja o gol, né? Aí o inteligente também, o outro jogador do Santos, Ângelo, enxerga isso, que tinha entrado, mete nele e aí tu pensa, vai dominar. Bate de primeira na gaveta. A mexida do Lisca, porque entra o Fernandes lá, o gringo, e dá um lançamento de uns 30 metros, dando uma trivela na bola. O Ângelo, esse vê a infiltração, eu mandei um recado pro Lisca, dizendo assim, eu vou te ajudar. É só tu municiar o teu 9. Se a bola chegar nesse marco, ele tem 8 gols só no Campeonato Brasileiro. Mas o poder de finalização dele é incrível. Ele não jogou com o Rodrigo Fernandes até foi algo apontado como um erro do Lisca, né? Ele coloca depois e tal, que é um cara que veio com o Bustos, mas o Santos é incrível, né? Eu tô escrevendo sobre isso para amanhã. E tinha uma gurizada no time. A fábrica não para, né? Se a gente for pegar a sequência recente do Santos, ela tem Yuri de 9, só 9, tá? Yuri Alberto, Caio Jorge e Marcos Leonardo. Rodrigo, um pouquinho mais. Eu tô pegando só os 9, tá? Sim, tem o Rodrigo, mas eu tô pegando só uma posição específica. E nós não estamos falando de 5 anos. Nós estamos falando, o Yuri Alberto veio pro Inter em 2020. Nós estamos falando de 2 anos, olha a sequência. Tem uma coisa incrível, né? de autoestima na base do Santos, que é a certeza que vai jogar. Essa é uma diferença brutal com o Inter e o Grêmio. Com 17 anos. Eles têm certeza absoluta que eles vão jogar no profissional. É que a exigência... É tipo o NBA nos Estados Unidos. O NBA não tem categoria de base. Mas assim, o cara foi bem no universitário. Mas é que não é só jogar. Ele vai jogar a NBA. Ele tem certeza absoluta que os números o levarão para a principal liga. Mas é que ele já está mentalmente preparado para isso. Ele vai jogar e vai ter sequência. A Vila Belmiro, tu foi, tipo assim, meus guris, eu tô me mudando para Santos, né, Pedro? Eu tenho um guri de 4 anos, um de 2. Vão para a escolinha do Santos já em 2023. Se o DNA puxar. E detalhe, um é canhoto, outro direita. Pra onde eu vou colocar eles? Laterais, né? Óbvio. O meu guri, que é o Santiago mais novo, com lateral, o meu processo de vida com ele, minha aposentadoria da RBS, ele com 11 anos já ir pro Barcelona. E daqui a pouquinho, porque lá do jeito que eles usam... Eu tenho 8 anos pra preparar ele. 8 anos para preparar o praia já ir direto para Barcelona. Assim, o Conselho Deliberativo, a imprensa e a torcida especialmente, ela exige que o time tenha
jogadores jovens. Mas e não é 20. Sequência. Mas olha só, não é jovem assim, 20, 21 anos, como a gente agora está discutindo o Maurício, que tem 21 anos e tal. Os caras querem de 16, 17, eles querem juvenis no time. Virou uma marca do Santos, virou uma cara do o torcedor adora jogador assim. Flamengo, Santos e São Paulo nunca caíram para a segunda divisão, né? São os 3 clubes grandes que nunca caíram. O Santos já estreou guri de 15 anos. O Santos nunca vai cair. Nunca vai cair. Com esse forno aí não cai. Não cai, porque tu garante. Tem um canal da FIFA, é no próprio site da FIFA, sugiro que procurem ali. Se chama FIFA Plus. Aí ele faz documentários. O primeiro foi do Anderlecht da Bélgica, que é no futebol belga ali, na formação belga, é o clube que tem mais destaque na formação. E o segundo documentário é da base do Santos. Eles acompanham o Sub-17 do Santos, e aí tem o técnico falando para eles, assim, algo que me chamou muita atenção, e é sempre marcado por isso. Joguem, não deixem de driblar, não deixem de ousar. Aqui as pessoas gostam disso. É para jogar, é para ter a bola, é para trabalhar bem a bola. É uma cultura do clube de trabalhar bem a bola e de potencializar, de dar vazão para essa gurizada, para que eles se desenvolvam. E aí, como eles sabem que o ambiente é seguro para isso, o desenvolvimento ele fica melhor. O Santos acabou de vender o Kaique, zagueiro, né? Cristiano Machado me marca aqui no Twitter dizendo assim, tem Santos em Porto Alegre, meu piá joga lá. Mais fácil ainda, Pedro, não precisa nem me mudar. É ali no Geraldo Santana. Tem de tudo em Porto Alegre, tem Orlando City, tem Real Madrid. Orlando City não vai botar a gurizada pra jogar. Marítimo. O Santos vai jogar. Tem uma situação em Porto Alegre que ela tem uma situação em Porto Alegre que ela é maravilhosa, né? Quem entra no hospital da PUC ali pela Cristiano Fischer, pelo estacionamento ali do estádio da PUC. Orlando City ali. Tu caminha ali por uma rua que te leva até o hospital. Do lado direito tu tem a escolinha do PSG e do lado esquerdo a escolinha do Orlando City. Que agora tá virando Real Madrid, né? Ela chegou com o Kaká, lembra que o Kaká tava na época que eles chegaram aqui. Mas são os caras colocando o olho aqui. Né? Eu sei porque ampliando seus tentáculos. O meu irmão mais novo é técnico ali, só eu que não fui treinador. Escolhi ser o único da família. Mas tu manja mais do que eles, tu diz pra eles, né? Tu dá pau em treinador. Eu critico muito treinador aí, não deu pra ele. Pedro tem uma grande dúvida sobre o jogo do Inter, voltando a ele, que é o comportamento do Inter, né? O Inter vai com qual comportamento? Que é o efeito Colo-Colo primeiro jogo. Vai repetir aquele fiasco de Santiago do Chile? Não. Né? Já tomou a porrada do ano. Pois é. Tem uma vacina muito boa, né? Não sei, isso não basta só o Inter querer isso, né? Não basta só o Inter querer. Mas vamos lá, aquilo lá foi... O segundo tempo lá em Santiago foi uma coisa horrorosa. Horrorosa. É vergonhoso. O Inter não veio eliminado por milagre, né? Aliás, veio eliminado, né? O time melhora com a entrada do Estevão, né? Eu não sei, talvez vocês possam estar outros conhecidos aí do futebol que têm essa mesma ideia. Mas eu lembro muito do ex-presidente Fernando Carvalho. Na questão do mata-mata, ele sempre preferiu jogar a primeira em casa. Porque ele entende que tu encaminha no primeiro jogo. Mas esse pensamento do Fernando Carvalho era uma outra época, porque era a época mas isso pode cair por terra, gol qualificado. Mas isso pode cair por terra total. Sem mas gol qualificado. Eu me apego ao seguinte, independentemente, por exemplo, ele gosta de jogar primeiro em casa. O que eu quero dizer é que o pensamento do Inter contra o Colo-Colo, o que faltou foi isso. Foi tu te entregar no primeiro jogo. Não vai fazer epopeia a cada rodada que passa, né? É difícil tu conseguir por fazer. isso que ainda mais Copa... que tomou um gol do Colo-Colo no início do jogo de volta. Por isso que não o que eu tô dizendo é tu pensar o primeiro jogo com gana. Por isso que nunca chega os 4 melhores times da competição na semifinal. Aliás, o Tyson viaja, né? E o Alan Patrick disse que viaja também, né? Os dois vão viajar. Viajaram, né? Pelo que eu ouvi, o Alan Patrick só joga a volta. Vai viajar tem vídeos aí de treino, o Tyson treinando bem. Aí tem essa discussão aí. Joga o Tyson, que tá um tempo fora. Mantém o Maurício, que foi tão bem contra o Atlético. Tem que deixar. Aliás, deixa eu fazer um registro aqui. E certamente esse cara está nos ouvindo, porque ele é nosso ouvinte lá em São Paulo, o Marcos Souza, repórter do falei com ele hoje de manhã. Ele estava ontem na Vila Belmiro, aliás. Leonardo Vieira, esse é o cartório de Leonardo fazer o registro, faz né? registros. Não, tudo bem, desculpa então, não, fechei meu cartório. Não, é que o Marco, eu quero parabenizar o Marco, porque parabenizando o Marco, eu valorizo a função do repórter, mas do repórter na essência, o repórter da sensibilidade, do olho clínico. E o Marco ontem tem uma tirada, porque o que acontece? A Globo tem os direitos e ali um jogador vai dar entrevista, né, ao final do jogo, e tá saindo o Ganso, que deu a entrevista por parte do Fluminense, e tá chegando o Marcos Leonardo, e o Marco vem e diz assim, não, só um pouquinho, Ganso, segura um pouquinho. E aí ele faz o Ganso e o Marcos Leonardo trocarem
palavras ali, figurinha, e o Ganso afaga o Marcos Leonardo, quase que um irmão mais velho, porque a relação do Ganso com o Santos é muito forte, né? E aí fica um bate-papo legal, até o Marcos Leonardo disse, pô, se ele vier pra cá, fica melhor jogar do lado de quem é bom. E o Ganso disse, olha, não sei, não tô livre de voltar, daqui a pouco eu volto. Deu até uma repercussão. Mas como é legal ter o repórter ali na beira do campo, como é importante a função do repórter, para que ele tenha a sensibilidade de proporcionar momentos como esse, que são raros, né? O futebol tá muito hermético. No jogo contra o Inter, o Everton foi escolhido melhor em campo e o repórter, que me foge o nome, fez a mesma coisa. Aí tava chegando o Vanderlan. Aí o Everton, goleiro do Palmeiras, pegou o troféu. Deixa eu trocar o troféu. Toma pra ti, Vanderlan. Tu jogou demais hoje, é teu o troféu. E deu o troféu pro Vanderlan. Mudou ali o cara que jogou demais mesmo. E deu o passo pro gol da vitória do Palmeiras sobre o Inter. Que jogou demais. Mas esse 9 aí, o Marcos Leonardo, ele é diferente. Ele não vai durar muito tempo aqui, não. 1h31, Pedro. Eu tô atrás dos comerciais aqui. Tu tá com a voz meio xarope aí, hein? Quem? Ainda. Pedro, ainda. Não, com essa tua voz aí, a minha irmã não ia te dizer não. Eu acho que ele tá mudando de, mudando de voz, Ganha. Adolescente. Tá voz sensual, entendeu? Tá. Galã de motel. Não, tá voz de Aqueles caras que faziam telemensagem, lembra? Dia de aniversário, tu contratava uma telemensagem. Eu acho que a avó, olha, a avó vai sofrer, hein? Tá sofrendo há alguns anos já. Vai fazer o quê, né? Cooperativa Santa Clara, marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide, há 110 anos, fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein, com uma vista inacreditável, apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado na rua Azevedo Sodré, esquina, com Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Chegou aqui no Sala uma novidade que é um espetáculo. Eu vou falar para vocês do tênis Fly. É um tênis cheio de estilo, mega confortável. Ele é tão leve que parece que tu tá sem nada nos pés. Então, tênis com muito estilo, leve, não tem nada nos pés, é da Fiber. Então, vai lá conhecer o seu. Sabe onde? fiberoficial.com.br. Não perca tempo de ter o melhor tênis que tem na praça, tá? E se você sabe porque o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios, porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. E a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou uma medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva feito para você, tá? Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, e aí vamos falar um pouco mais do Grêmio, né? Porque falamos muito do Inter, aí isso é o compromisso da quinta-feira. Mandar um abraço aí pro João Padeiro, tá fazendo 78 anos hoje, cara. Tá de aniversário, João. 78 anos. Porra, isso é uma vida. Parabéns, saúde. 78, parabéns. Nós estamos aqui o Marco Aurélio Souza, ele está dizendo que a troca desse troféu do Everton pelo Vanderlan, era ele e o repórter também, que estava fazendo a cobertura. Ou seja, rendeu mais uma matéria. Então tá, intervalo comercial, voltamos em seguida. Ser pai é cultivar com carinho e dedicação, mas também é saber que às vezes é preciso podar um pouco. Ser pai é cuidar todos os dias de sol a sol, é preparar o terreno para que os filhos cresçam saudáveis, é regar a vida para que ela possa entregar o seu melhor, dá trabalho, mas também dá orgulho. Nesse Dia dos Pais, transforme cada momento em uma grande história, uma homenagem da Estil a todos os pais. Em seguida, logo depois das 2h, nós teremos o Eduardo Gabardo, direto de Arequipa, nos dando uma ideia melhor daquilo que é a cidade, daquilo que está esperando o Grêmio, de como as pessoas estão se mobilizando para esse jogo, enfim, aspectos de um repórter que chega para fazer a cobertura. Mas antes, Alex Bagé, o Grêmio deve estar com um time definido, né? Deve estar com um time definido e precisa de um resultado melhor, precisa de uma vitória. Será que consegue? Sabe, Pedro, que eu tentei nos últimos dias alguns contatos assim para tentar fazer algum levantamento de treinamentos, mas geralmente quando a gente ouve aquela frase assim, tá treinando bem. O tá treinando bem, enquanto tu não tá enxergando, a gente também, até pela experiência que a gente tem no meio, a gente sabe que muitas vezes aquele tá treinando bem, dificilmente ele seria contrário, né? Às vezes o cara não vai dizer assim para ti, não, o fulano tá com dificuldade realmente, tá sentindo alguma coisa. Porque o Grêmio, a menos que tenha uma revolução nos próximos dias, o Roger, no lugar do Bitelo, que está suspenso, ele vai colocar
o Lucas Leiva, e no lugar do Ferreira, que está machucado, ele vai colocar o Guilherme. Até aí tá tudo certo. Só que, e aí a gente vai chegar num outro conceito de Grêmio, que a gente bate muito, que é o Grêmio jogando fora de casa e a postura que o Grêmio normalmente tem. Porque o Roger tem aí teve 8, 9 dias para fazer um trabalho, e a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande da diferença do treino para a diferença do jogo, mas, e principalmente por tudo que o Grêmio fez até agora, né? Eu, se fosse técnico de qualquer outro time e fosse enfrentar o Grêmio, principalmente se o Grêmio fosse jogar na minha casa, que é o caso agora do Guarani, eu trocaria a garrafa com o Grêmio direto. Opa, a chance que eu tenho de tirar uma lasca, de daqui a pouco ter uma vitrine maior, e inclusive de dar um incentivo motivacional para os meus jogadores, é tentar tirar ponto do Grêmio. Então, acho que para mim passa muito mais pela postura. E isso, eu te confesso que pelo menos nas tentativas que eu fiz de buscar alguma informação, até porque, repito, eu não vi nenhum treino, eu só busquei essa informação à distância, eu não consegui obter. Porque a minha grande dúvida é a questão da postura. De que maneira pode o Roger fazer o Grêmio jogar com essas duas peças que trazem qualidade, embora ainda falta embocadura, ritmo de jogo, que é Lucas Leiva e principalmente o Guilherme, mas de que maneira que ele vai postar esse time em campo. Porque para mim o X da questão do Grêmio fora de campo é a maneira que o Grêmio joga. O Grêmio jogou também com o Campas solto lá no jogo de Brusque, mas o Grêmio jogou 2 metros atrás dentro do seu campo e deu campo para o Brusque jogar. Então, a minha grande preocupação é a postura do Grêmio, não é nem a quantidade de peças que ele possa modificar. Porque fora o Grêmio joga, tem o time Biel. Tá definido. Tem o Biel para um lado, o Ferreira para o outro lado, mas tu vê em jogos fora, eles vindo assim... Tá bem, não tem problema atacante vir até a bandeirinha de escanteio, desde que consiga fazer a sua ação lá na frente. Mas nos jogos fora de casa eles fazem mais isso, assim. Tu vê um time preocupado em manter aquele galhardão do, olha, melhor defesa do campeonato. E talvez tenha que se soltar mais. Eu acho que, taticamente, a questão central é saber se o Vidia Sante vai poder ser fazer o que o Bitelo faz. Vai poder ser um volante que chegue dentro da área, que dite o jogo. Mas é que daí a gente vai para a postura de novo. Porque o Vila Sante, que joga dessa forma, que foi o jogo em casa, Guerra, claro que foi um dia que deu tudo certo, ruim, né? Mas o Vila Sante, pelo fator casa, o Grêmio jogou dando essa liberdade para ele. Essa é a minha dúvida, não sei como é que o Roger vai jogar de novo. Até agora, quando o Roger jogou fora de casa, ele joga não dando essa liberdade mais adiantada dos jogadores. Até agora, esse time do Grêmio é muito faceirinho, hein? Campas, Biel, Guilherme e Diego Souza. Olha, o Grêmio vai ter que pagar hora extra para os 2 volantes. Mesmo do Bitelo, né? Mesmo o Guarani sendo um time capenga. Porque no meio-campo, os caras voltam para cercar. Sim, mas são só 2, né? São só 2. Então, olha, tá muito faceiro esse time do Grêmio aí para jogar lá contra. Se fosse na Arena, eu até acho que tava legal. Mas o jogo é fora, hein? Tem 2 problemas, Guerrinha. Só tem 2 homens de marcação e um dos que ataca e não marca, ele não marca mesmo. Que é o Diego Souza. Mas ele não tem nenhum trabalho de sair atrás do zagueiro, de forçar o zagueiro a ficar, alguma coisa assim, que represente de alguma forma a dificuldade para o adversário. Mas ali atrás o Grêmio... Ali atrás o Grêmio jogava com 3 volantes e o Roger sofria críticas. Porque era muito fechado, porque era retrancado. E vai jogar com 3 volantes de novo. Aí ele abriu o time. Tirou um do... E não sofreu crítica, vamos deixar claro. Mas o problema para mim não são volantes. O problema é até legal, 3 volantes. A diferença... Tu gosta. O Tite fala muito disso, vazar, né, Pedro? O time ruim, tu põe 3 volantes. Mas a chave é a função, Pedro. Não é o que o Tite diz lá da funcionalidade. Não é nem a questão da posição, é a função. Se eu tiver entre os 3 volantes um Lucas Leiva, é claro, não vai ter o Bitelo, mas a última amostragem do Vila Sante foi de um volante mais solto. A diferença é quando eu tenho lá daqui a pouco o Thiago Santos, Lucas Silva e mais um. Mas é que ele mudou, Bagé. Ele não tá jogando. O Grêmio estava jogando com o tripé no meio e chegou a jogar até com tripé e 3 zagueiros. É aquele momento do Roger ali da instabilidade. Ele muda o time. Ele alinha os 2 volantes, e Bitelo e Vila Sante estavam jogando alinhados. Né? Assim como jogaram no final de semana Gabriel e Depena, mesmo Depena sendo um cara de origem mais extrema ou meia. E ele estava alinhando os 2 volantes. E na frente ele fez uma linha de 3. Com a volta do Ferreira, ele tinha Ferreira agressivo de um lado e o Biel de outro, os 2 vindo para dentro para trabalhar com o Diego Souza, para dialogar, inclusive trocando passes entre eles. Ele mudou a forma do Grêmio de jogar. Aí se ele voltar com mais um meio-campista, o Guilherme não é um cara de vir para dentro. O Biel está aprendendo, o Ferreira faz mais isso. Então, aí o time fica sem criação, sem alguém por dentro, entendeu? Tu vai ter caras de lado que vão ser setas,
que vão procurar quando sempre é que a direção o Tassiano é liberado, Léo? Não, já está liberado. Já tá liberado. Mas já pode jogar no Pode ser o Tassiano, que o Guerrinha... Pode ser o Tassiano, depende de como o Tassiano vai estar. Isso que o Guerrinha fala de daqui a pouco tu ter um meio campo mais equilibrado, tu tiraria o Campazzo e o Arthur Tassiano, que é um cara que tem marcação, que tem movimentação, muito mais e do marca que o também, né? Campazzo, Ele marca, quer dizer, acho que aí fica um pouquinho mais robusto. Mas o Tassiano é titular do Grêmio hoje. Porque o jogo é fora. Ah, não, na arena. Não, na arena tudo bem. Na arena o adversário é que vai tomar cuidado para não levar gol. Agora, o Grêmio vai ter cuidados em Campinas. Não, tem que ter cuidados, óbvio. Senão tu vai lá e acaba pagando o pato. Mas eu quero o Grêmio com uma postura diferente. É que eu tô achando... De maneira que vai montar essa postura, eu não sou fã do Tassiano, mas sem dúvida nenhuma que o Tassiano tem muito mais vontade num deserto, se tu der um copo d'água, quem chega antes ele, o Campazzo vai chegar ele. Mais do que isso, ele é titular do Grêmio hoje. O Roger definiu o Tassiano É só a gente lembrar pela função. É só a gente lembrar o que o Roger disse tempos atrás. Fora da arena, eu penso no Thiago Santos. Por quê? Esse é o ponto que eu discordo Porque dele. eu quero... Não, vamos tirar o nome do jogador, pronto. Vamos botar a função. Mas pela função. O volante é um cara de mais marcação. Ele diz isso. Por quê? Porque primeiro eu vou me proteger. Sim. Primeiro eu penso nisso. Então, eu acho que nesse jogo, ele não vai fugir à regra. Por isso que eu acho que o meio-campo está muito faceirinho. Mas Guerra, esse Guarani, não está proibido o Guarani ganhar do Grêmio, tá? Não está proibido. Mas esse Guarani é um dos piores times da competição. É que se o Grêmio continuar esse passo... Mas joga uma partida decisiva, eles vão vir. Mas tudo bem, mas eu só estou sendo coerente com o que eu penso. Eu não estou dizendo que eu esteja certo. É que eu reclamo do Grêmio, é uma postura diferente fora de casa. E aí, uma hora eu enfrento o Cruzeiro. Não, mas é o Cruzeiro, são 80 mil torcedores, tá bom. Aí eu vou enfrentar o Cacimbinha. Ah, não, mas o Cacimbinha está desesperado. Eu vou enfrentar o Guarani. Ou seja, o Grêmio sai de casa... E parece que acabou o Grêmio. Não, a minha crítica é essa. A questão ele precisa ter uma preocupação, Léo, defensiva, tática, isso a gente sabe. Mas, é muito excessivo. A questão central é, neste jogo, eu concordo contigo. Por isso que o Grêmio não ganha. Não, eu concordo contigo. O Grêmio tem que ter uma postura. É a barreira, eu cheguei até a escrever isso, a barreira que falta do Grêmio no segundo turno. É a fronteira. É conseguir propor jogo fora de casa. É propor jogo fora de casa. Não apenas não acabou, como vai jogar lá, tem jogo. Mas assim, sem o Ferreira e sem o Bitelo, para um time que ainda é instável como o Grêmio, eu não sei se não se reforça essa ideia que o Guerrinha está referindo. Daqui a pouco não é esse jogo para propor e para ir para frente, para ganhar, enfim.